Existe assim um material que é engraçado, que, por exemplo, naquele filme do Silvio Tendler, Glauber, Labirinto do Brasil, Isso. tem vários. Tchau, querida. A gente vai se falando aí. Tá? Então, eu acho que tem que tentar fazer essa pesquisa lá. Então, por exemplo, como eu fiz um filme, um dos filmes que como eu acabei sendo o curador da restauração da obra do Glauber, eu fiquei atrás também desses materiais para os DVDs que a gente fez, que os DVDs, os documentários que acompanhavam os filmes restaurados em DVD. Então eu fui loucamente atrás das imagens do Cruz na Praça e percebi que aí, além do material que se conhece, esse que circulava através do Tempo Glauber e tal, que se tinha notícia, no filme do Silvio Tendler tem alguns fotogramas a mais, esse labirinto, Glauber, Labirinto do Brasil, se você for ver, tem uns fotogramas a mais do que se conhece. No Silvio Tendler tem, pelo que eu vi ali, tem, isso que eu ia te perguntar também, Tá. te interrompendo. Certo. O fotograma do que tem no Tempo Glauber, ele é uma cena de um filme ou ele é uma espécie de um making off? Não. Aquilo é uma boa pergunta. Sabe quem pode te responder isso, cara? O Luiz Carlos Maciel. Eu tive com ele e eu esqueci de perguntar isso, acredita? Eu vou ter que ligar para ele de você novo. vai ter que ligar, porque é o seguinte, Tá. ele foi o cara que viu, ele falou até da coisa que tem homoerótica no filme pra você, né? Esse filme tem esse dado também, né? Ele tem essa memória, porque acho que não tem mais ninguém vivo, não sei se tem lá o fotógrafo, não conheço, quem fotografou lá na época, na Bahia, se tem alguém vivo. Talvez a Helena Inês, você conversou com ela? Não. Helena Inês, ela estava casada com o Glauber. Eu mandei um e-mail para ela, não consegui uma resposta também, falei pelo Facebook também, não sei se ela é uma pessoa que talvez tenha alguma memória, mas o Maciel é o cara que mais sabe que... Então, Valdemar Lima, também acho que trabalhou no filme, se não me engano. Valdemar Lima, fotógrafo. Então, tem que olhar as entrevistas com ele, também vale a pena. Você tem descrições de como era o filme. Mas, enfim, existe um making-off, que eu não sei se esse making-off é o próprio filme ou não. Isso para mim é uma dúvida, porque o Glauber, ele gostava de entrar como ator também nos filmes, né? Ele, às vezes, em certos filmes, ele se coloca como Idade da Terra, né? Ele aparece. Então, é aquele momento que ele está pulando, né, em frente a um portão, assim, que parece de uma igreja. Tem as cenas ali... Que é na base da escadaria, né? Base da escadaria. Então, eu não sei. E eu acho que é isso. Acho que tem que ver filmes sobre o Glauber. Acho que devia assistir todos os documentários que, de alguma forma, se usam cenas. Tem um que a gente fez chamado... posso tentar ver para você, se eu escrever... Retrato da Terra, que a gente usou os fotogramas também. No Retrato da Terra. É um ensaio que a gente fez, eu e a Paloma. Então, agora, em Retrato, na Cinemateca de São Paulo, existe uma informação lá de que há 2 fotogramas lá dentro. Um fotograma é esse que está no Tempo Glauber, que é o fotograma da escadaria. Sim. Né? Dos 2 na escadaria, deitados ali e tal. É o momento do encontro erótico do filme, né? É o momento exato do encontro erótico. Eu vou ligar e a minha dúvida em relação a esse fotograma é se esse fotograma é uma making off ou se esse fotograma é a cena do filme, né? O outro que tem no documentário do Silvio Tendler é que tem a imagem em movimento, que não é um fotograma, tem a imagem em movimento do Glauber ordenando ali... dirigindo. E tem um também que ele gira, você conhece aquele, né? Que ele dá um giro com a câmera na mão. Existe essa imagem em movimento. Ele pega a câmera e começa a girar. É o traveling que ele faz na cruz. Não, a imagem dele com a câmera girando. Tem ele com a câmera girando. Esse lá no documentário Ele aparece, tem um filme também chamado Que Viva Glauber, que é um documentário que essa imagem aparece no Retrato da Terra, a gente usou. Por isso que eu digo, tem
fragmentos que estão em diferentes filmes. Ah, eu não sabia desse fragmento da câmera girando. Então, né? foi nessa filmagem. Girando com a câmera. Então você não sabe se até que ponto se isso estava no filme. Isso é uma boa pergunta para você fazer para o Maciel. Se o filme ele tinha uma narrativa de ficção total ou se o Glauber aparecia em cena também. Que eram 2 atores, né? Eram 2 atores. O fotograma teve roteiro? Eu acho que sim, teve sim. Isso eu teria que procurar, mas eu acho que sim, teve sim. Onde que eu acharia esse documento? Se existe ele? Nunca vi. Mas é uma pesquisa. É uma pesquisa que fazer. Porque lá no site a gente tem uma sequência numa nota do Clarivaldo Prado de 59, que é onde embaixo tem o seu nome no site do Tempo Glauber, tem uma nota sua e tem a nota dele em cima, né? E aí tem ele colocando, parece que ele foi a pessoa que viu o filme, o Clarivaldo, Sim. né? O Maciel falou que ele assistiu o filme junto com o Glauber sozinho, né? E aí ele falou qual foi a problemática que rolou em relação à questão do som, me colocou a questão do som, que o Glauber não gostou do filme e tal, e nessa nota tem ele colocando a sequência, né? Então, mas você vai abordar, qual que é o seu eixo de abordagem do filme? Eu preciso fazer uma descrição arqueológica do filme a partir dos fragmentos e dos relatos, né? Os relatos são essas entrevistas, são essas histórias orais. Sim. As memórias orais. Mas lá na Bahia você já esteve? Porque lá tem um jornal, os jornais tem no Dimas, anota, Dimas é um departamento cultural da Secretaria de Cultura, da Fundação de Cultura, que tem Dimas é o Departamento de Imagem e Som, uma coisa assim. É ligado ao governo, eu não sei se é prefeitura ou estado, eu acho que é estado. De imagem e som da Bahia. Aí você tinha que falar com um cara que é o Roque Araújo, que foi assistente do Glauber. É a próxima fotógrafo, pessoa. Esse cara é fundamental. E lá, cara, tem um acervo poderoso de jornais. Sabe, eles cobriam todas as filmagens. Eu vi, por exemplo, tem muitos artigos do Caetano Veloso, quando ele era crítico de cinema. Então lá você vai encontrar um vasto material. O Roque Araújo estava ali naquele ele momento trabalhou, presente? Não exatamente. Eu acho que ele não estava, mas ele vai te dar as dicas e as pessoas, porque ele criou um museu de cinema lá em Cachoeira. Será que esse filme não está com ele, não? Não, acho que não. Tem uma outra... Não era essa a intenção não é achar o filme. Não, mas eu acho que tem muita coisa em jornal, cobertura em jornal. Você acha que pode ter em 59? Eu acho, porque eles estavam criando um polo de cinema na Bahia, tinha um núcleo, entendeu? E o Glauber tinha uma postura que ele queria ocupar os jornais, então ele colocava os amigos trabalhando para produzir reflexão, provocar polêmica. O cara fundamental se entrevistar o Orlando Senna. Orlando Senna, já me falaram. O Orlando Senna mora aqui no Rio, ele foi um dos maiores amigos do Glauber, e ele estava nesse momento dessa efervescência cultural na Bahia. O cara é fundamental. Sobre o abandono do filme, o que você tem de informação? O Glauber, eu acho o seguinte, ele abandona tanto Cruz na Praça, o problema é que o filme estava inacabado, quanto o Pátio, que vai ser recuperado depois, porque ele entra no movimento político. E ele naquele momento, ele achava que os filmes eram muito formalistas. Você vai encontrar vários textos dele, uma certa negação dos filmes, que aqueles filmes não serviam para a revolução, sabe? Não eram filmes engajados. Aí ele entrou para uma postura mais marxista em um determinado momento, e depois ele retoma. O núcleo desse filme está no último filme dele, A Idade da Terra, quando ele rompe, né? Ele faz um cinema mais... no caso dele, cinema mais experimental. Ele começa com cinema experimental e termina. Porque como ele era líder de um movimento cultural, ele tinha que dar uma resposta ao seu tempo. Então, mesmo ele nunca tendo feito um filme engajado, os filmes passaram a ter uma dimensão política mais contundente, entendeu? E esses eram vistos como experimentos mais descompromissados, entendeu? Filmes mais formalistas, experimentais, sabe?
Então ele naquele momento eram filmes meio deslocados para uma realidade onde ele criou um projeto político que era a base do cinema novo. Ele era um líder, então ele precisava criar uma linha filosófica, e aqueles filmes não cabiam naquele momento. Sabe, é como se... É muito louco, mas o último filme dele, na verdade, estava já contado nos 2 primeiros filmes. Então, a Idade da Terra é uma retomada. Porque isso aconteceu no Brasil, por exemplo. O Brasil tem uma dicotomia, tem uma dualidade entre 2 tipos de cinema. É um cinema aqui, cujo precursor é Humberto Mauro, que é um cinema mais lírico, mais social, né? E o outro que é o Mário Peixoto, que vai fazer O Limite, que é um filme, né, completamente onírico, um filme de invenção, de experiência. E o Glauber, ele se viu nesse dilema, porque ele transitava entre os 2 cinemas. Né? Ele tinha a mesma capacidade de fazer um filme experimental, não é à toa que ele fez Câncer, que é um filme ultra experimental, esperando o negativo para filmar o Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, que é o filme considerado o filme mais acessível dele, assim, né? O negativo que tinha sido importado ficou preso na alfândega. Aí ele reuniu a equipe e fez um filme ultra radical, que muitos consideram o melhor filme dele, né? Esperando para filmar um longa. Então, sabe, se ele quisesse, ele já teria feito um cinema completamente anárquico, mas ele queria fazer um cinema político e poético. Né? E o cinema de Cruz na Praça e do Pátio são filmes poéticos, não são filmes políticos, no sentido mais evidente da palavra, mas são políticos. É outro tipo de política, mas, entendeu? Mas naquele ambiente eram filmes deslocados, entende? Claro, naquele momento. Naquele momento que ele tinha um papel de aglutinador, de líder, de porta-voz, então ele reuniu o pessoal do cinema mais pragmático da Bahia, que fazia um cinema comercial, os universitários, sabe? E fez um projeto político. Então houve uma negação desse tipo de cinema. Então, talvez teria sido uma conjunção de fatores que teriam... Um deles seria essa questão da questão política, né? Outra seria a questão estética, que é a questão pelo fato de ele achar que está fazendo um filme estético demais. Exato, para aquele momento. Aquele filme não ia ter uma reverberação, ao invés, por exemplo, ele vai fazer o Barravento, que taca na questão do negro, sabe, da alienação. Aquele filme provocava uma... Né? Os outros teriam um circuito muito mais restrito. O problema é que ele tinha capacidade de fazer os 2 tipos de filme, mas circunstancialmente ele deixa de fazer aquilo e vai fazer depois na época do exílio, né? Quando ele vai quando ele termina o Dragão da Maldade e depois o Leão de 7 Cabeças, ele vai para a Itália e faz o Claro, que é um filme altamente radical, Cabeças Cortadas. São filmes políticos, mas estão ligados já à psicanálise, sabe? Ali ele rompe com uma necessidade de fazer filmes mais estruturados, sabe, que respondam a reflexivos em relação à política. Ele faz o cinema mais anárquico, né? O Pátio, ele filma e monta e finaliza. Finaliza, ele apresenta uma Bienal em São Paulo. Ele apresenta, o filme não tem resposta. Mas é um filme que virou, né, é um acontecimento. O Cruz na Praça, eu não sei, é um filme que é meio abortado, assim, num certo sentido, porque, enfim, ele estava com outros compromissos, entendeu? É isso, tem coisas que gritavam mais alto, Tem entendeu? uma nota num catálogo recente que saiu 2 anos atrás, há 2 anos, do Pasolini, que é um catálogo sobre o Pasolini. E nesse catálogo tem uma aspas, né, tem até um problema lá de fonte em relação a essa aspas do Glauber, que está no meio do texto, né, sobre o Pasolini, em que o Glauber diz... Como que é esse catálogo? É um catálogo tudo preto, assim, ele está na internet com download para PDF para baixar, assim. É uma capa preta com o nome Pasolini em branco, assim. É bem bonito o catálogo, é brasileiro. É um catálogo bem bonito que foi feito por conta de uma mostra que rolou do Pasolini. Não, porque eu organizei uma mostra, o cinema segundo Glauber e Pasolini. Não, essa é só Pasolini. É só Pasolini. Só Pasolini. Esses eram um grande catálogo. Sim. Inclusive com os do Pasolini da vinda dele ao Brasil e tal, Copacabana e tal. E aí lá ele diz
Um pouco, não é que ele diz isso, mas ele assim, ele de uma certa forma previu a homofobia sofrida pelo Pasolini. Né? Ele tinha essa, ele previu que isso iria acontecer ao Pasolini, que aquela morte por homofobia iria acontecer. Você acha que Cruz na Praça, o Glauber, de uma certa forma tem essa interferência de prever que não que essa homofobia iria acontecer a ele, mas de que esse filme iria, por conta dessa temática, trazer problemas, alguma coisa nesse sentido? Acho que não, porque no cinema dele está sempre presente. Essa coisa homoerótica é muito presente no cinema do Glauber. Ao contrário, porque ele, como baiano, ele tinha uma coisa machista. Sim. Sabe, do cara que vem do sertão. À esquerda também. Exato, mas E aí, mas você vai ver o Deus e o Diabo na Terra do Sol, tem cenas homoeróticas, no Terra em Transe. Uhum. Sabe, no Deus e o Diabo tem uma cena linda da Ioná Magalhães com uma cangaceira, que eles ficam se acariciando. Na época isso era uma coisa, sabe, estranha, fora do... Porra, você vê isso no Terra em Transe, o personagem do Carvana sabe, tem uma coisa que você, se você fizer uma análise, então, eu não acredito que isso seria uma questão para ele, sabe? Porque com a diferença desses outros filmes que você está falando, esse é um subtexto, o homoerotismo, ele está dentro do filme. O Cruz na Praça não é um filme que o homoerotismo ganha um subtexto, ele é o protagonista sim, não, é verdade, do filme. É verdade. O filme é sobre o homoerotismo, né? Sim, concordo. Então, é sobre o desejo homoerótico. Mas não acredito que seja isso, acho que a questão, porque eu já li em algum lugar, que eu não me lembro, ele falando exatamente dos dois filmes, que os filmes eram formalistas, e ele nega como projeto para ele naquele momento. É como se tivesse feito uma coisa que estivesse fora do tempo. Ele vai até dizer que a questão do cinema muito voltado para a estética era um cinema feito por garotos, por meninos de papai, filhinhos de papai, então, uma coisa porque assim. É louco, isso é umas contradições. O Glauber tem... Porque assim, ele era intransigente na estética, né? Você vai ver os filmes, ele não fez concessão nenhuma a vida inteira, por isso que ele morreu pobre, porque quando ele ganhou o Festival de Cannes com Dragão da Maldade, ele ganhou do Tarkovsky, ganhou do Dennis Hopper, Easy Ride, ele estava no auge, assim. Aí as pessoas chegavam para ele e ofereciam o que ele quisesse para fazer um filme, até para Hollywood, se quisesse. Ele estava no auge do cinema ali, em 69. E ele não, vou fazer um filme na África, de médio orçamento, que era um filme político do projeto que ele tinha. Ele foi para a África fazer um filme, entendeu? Então ele não... Eu acho que tinha essa veia política dele de ser meio um pregador, porque ele é de formação protestante. Né? Então tem essa coisa pregadora do líder, que, sabe, as pessoas que eu conheci, né, que foram ligadas a ele, sempre dava missões para as pessoas. Você tem que fazer isso, você tem... Sabe, ele ficava imaginando a revolução. Então aqueles dois filmes eu acho que não serviam para um projeto ali naquele momento. Que não é à toa que ele vai retomar no final da vida, né? Cinema mais intransigente, que são mais ligado a uma certa contracultura, embora tenha política, né? Porque, por exemplo, no Idade da Terra, que é um filme que era para ser feito por 3 montadores, com música tocada ao vivo, que ele não tinha marcação de rolo, cara, o cara está fazendo já uma instalação, mas o filme para porque ele quer que o Carlos Castelo Branco fale do contexto político do Brasil naquela época, entende? Então ele tinha essa veia política muito forte. Para mim, acho que é mais uma opção. Pode ser que inconscientemente ou não dá para... Tenha alguma coisa que... Mas eu acho que não, viu? Que acho o tema não tenha sido... Não acredito, porque ele... Eu não sei, o Maciel falando, né, como ele dirigia, ele falava explicitamente, né, vai lá e pega no pau do cara, não sei o quê. Então, isso não, eu acho que ele não tinha esse tipo de pruridos. Não, inclusive assim, tem uma biografia dele não autorizada, que não saiu ainda, que essa questão da sexualidade sabe, escancarada. É de quem? Não, a biografia que ele escreveu no final da vida, que não foi publicada. Na época do desbunde, entendeu? Ele tava... É uma biografia, entendeu? Que não foi publicada porque nomes de pessoas. Ele faz uma coisa... Isso está na mão de quem, assim? Isso era o Arnaldo Carrilho, que era o que morreu,
que era responsável. Depois eu não sei o que aconteceu, nunca foi publicado. Entendeu? E nessa biografia... Tem fantasias, entendeu? Tem coisas dele eróticas, entendeu? Então o cara estava lá, entendeu? Se expondo, entendeu? Não tem... Eu acho que essa não era uma questão. Eu acho que ele se julgava como um cara que tinha uma missão na Terra, sabe? Essa coisa meio isso era muito forte, sempre foi. Missionário. Entendeu? Né? Então ele achava que aqueles 2 filmes não serviam um projeto aglutinador de colocar a Bahia como polo de cinema. Eu não queria que as pessoas fizessem, talvez, naquela hora, aquele tipo de filme, entendeu? Eles deixaram... E depois ele retoma, depois que o mundo ficou mais atomizado, entendeu? Que não tinha um inimigo explícito para você lutar, né? Ele parte para um cinema de ruptura, né? Um cinema que é um cinema que tem tudo a ver com o que vai acontecer depois. Porque quando ele termina a Idade da Terra, ele percebe que o cinema de autor estava sendo cooptado pelos estúdios, né? Que ali grandes autores como o Cassavetes, esses caras todos tinham começado a fazer telefilmes, e ele entra em desespero, ali ele rompe com tudo, entendeu? Ele faz um libelo, faz uma passeata lá em Veneza, denunciando. Você precisa analisar esse período, que aí você vê que ele já está completamente... As pessoas não entendem mais o que ele está fazendo, entendeu? Porque ele já vinha fazendo um cinema que era completamente ligado ao inconsciente, à psicanálise, sabe? O poder do inconsciente. Ele já não estava... E quando as pessoas cobravam, pô, mas você não vai... Esperava ele fazer um novo Deus e o Diabo na Terra do Sol, ele falou, não, isso é um cinema muito romântico, não faz sentido fazer. Você vê como ele estava numa linha evolutiva de ruptura, né? Ele não se acomodava. Então, mas esses 2 filmes, no meu entendimento, significavam... É como se ele tivesse feito uma ejaculação precoce na obra dele, está fazendo uma coisa antes, fora do tempo, que não cabia ali, entendeu? Que alguns continuaram fazendo, né? Hélio Oiticica. Mas ele, como ele estava... Ele tinha uma percepção que ele tinha um papel de líder do cinema novo e tal, ele achava que aquilo era inconveniente naquela circunstância. Entendeu? Tem uma fala dele também falando que era o meu mito limite. Cruz na Praça vai ser o meu mito limite, porque mito limite ficou muitos anos desaparecido. Então, exato. Tinha uma coisa também, você acha que queresse produzir um mito ali, assim, com um mito com o desaparecimento de um filme, eu vou ter um filme que nunca vai existir, assim. Não acho que seja... Não acho que seja... como se diz? Intencional. Assim. Deliberado. Eu não acho. É porque ele ia reformulando tudo, por limite. Ele foi assistir o Limite estava desaparecido, ficou meio século desaparecido. Ele fez duras críticas ao filme, falando que era um filme de um burguês, não sei o quê. Aí ele não tinha visto o filme. Ele fez imaginando que o Mário Peixoto era um cara da aristocracia. Ele imaginou que era impossível ter um filme que não fosse um filme, sabe, libertário, sabe? E ele criticou. Quando ele viu o filme, ele ficou alucinado pelo filme. Tem uma crítica dele que ele diz, finalmente vi Limite, obra de gênio. Ele falou, finalmente vi. Então ele fez uma crítica sem ter visto. Entendeu? Era um cara que não tinha esse problema, entendeu? Ele ia se reformulando, então... Essas contradições iam aparecendo e ele ia se reformulando, elas iam se modificando. Exatamente, ele não exatamente. Então, eu não acredito que ele possa ter dito isso depois que ele fez, mas na época ele não tinha essa consciência, ele era um artista, né? Extremamente sensível, inventivo, então aquilo que ele acreditava que era um cinema... Ele nem tinha visto o Limite, e o Pátio tem uma afinidade com o Limite absurda. A trilha do Pátio é a Sinfonia de um Homem Só, que é a música precursora da música industrial. Cara, meses depois que tinha criado, ele já estava com o disco na mão e colocou no filme. Peter Schaffer, né? Como é que chama aí? São 2 caras. É uma música muito louca. Então, mas imagina... barulho de máquina, então esse cara fez uma coisa que estava completamente sintonizado com as vanguardas. Só que ele falou, porra, não, isso aqui não quero um caminho solitário. Sabe? Ele podia ser um grande artista plástico. Ele falou, não, eu tenho um papel político, eu vou interferir. Ele fez isso também com o programa Abertura, né? Ele entrar na televisão, né? Na época que a Abertura era uma
possibilidade, ele faz um programa abertura para criar polêmica, para criar uma saia justa com o poder, entendeu? Então, era quase uma performance. Ele tinha uma coisa de performer também. Isso é muito inovador. Ele foi para Portugal em plena Revolução dos Cravos, fez um filme lá, participou de um filme, Armas e o Povo. Até falei sobre esse filme recentemente, um curta que passou no Festival do Rio. Que ele entrava lá e ficava criando uma estabilidade na população. Vem cá, em plena comemoração da Revolução dos Cravos, ele, sabe, ele ficava como um performer, sabe, aquele cara que... Isso que você está falando é muito interessante, assim. Pensar o Glauber como performance. Porque ele, por no Idade da Terra, ele entra no meio do tudo filme. Isso como performance. Sabe, porque tem histórias incríveis. Ele trabalhou como jornalista policial num jornal da Bahia. Ele chegou lá, jornalista policial, segundo o João Ubaldo, um cara que tinha morrido atropelado, ele mandou trazer o corpo de volta, que ele queria criar uma matéria muito mais interessante, sabe? Então, para ele era um ator aquilo, sabe? E ele virou um ator social, político, sabe? Isso eu não sei se até que ponto isso é lenda ou não, mas é para dizer até onde ele ia. Performar. Né? Para ele criar uma mise-en-scène, entendeu? Na abertura ele pegou uma pessoa do povo, o Brizola, um sertanejo, e entrevistava os dois caras, sabe? Para romper com esse limite quadrado da televisão, sabe? Então, eu estou preocupado um pouco com o seu horário. Do horário. Para a gente poder, assim, já que você chegou nessa ponta da performance, eu acho que um tema importante é o seguinte: quando ele diz assim, queimei os negativos, isso é uma performance ou você acha que ele mandou, os negativos foram realmente queimados pela Iglu Filmes? Eu acho que não foram queimados, eu acho que é performance. Não acho mesmo. Tanto é que isso aconteceu na Idade da Terra. Ele chegou para o Rock Araújo, o Rock pode contar essa história. Pegou as sobras do filme e falou: Rock, você pega essas sobras do filme, faz o que você quiser, faz cortina com ela, queima um pouco para tirar a prata e faz uns negócios para minha avó, para minha mãe. Aí, é claro que ele estava dando de presente as sobras. O Rock foi lá e fez um filme com as sobras e viajou o mundo. Você entende? Então entendeu? Então é isso, tudo era performance, num certo sentido. Só que era performance de um agente político, um ator que está querendo provocar situações, estabilidade, sabe, tirar todo mundo da zona de conforto. A própria ideia de um filme de 1959 que traz um tema homoerótico, que de uma certa forma faz aí um aprofundamento a uma temática da homossexualidade muito profunda, porque ele vai pensar aí dessa questão da culpa, né, da castração e tal, que é um tema muito, muito vivo. E agora o lado do protestante dele é interessante você levar em conta. Sobretudo a relação com a morte. O Orlando Senna fala muito isso, que o protestante, ele não tem essa mediação, né, um papa, né? O protestantismo, essa relação com a culpa, com a morte, é muito diferente. Ele andava, por exemplo, nu. O Glauber trabalhava nu o tempo todo, entrava nos lugares nu. Tem uma cena até que ele vai ser apresentado para o Raul Ruiz no Chile, porque ele foi fazer um filme no Chile. E ele recebe o cara pelado na banheira. O Raul Ruiz fica chocado, porque ele é um autor chileno, que tem uma tradição católica. O cara recebe ele nu. Então ele era uma coisa muito comum. Então você está dizendo que é o contrário do católico, né? É o contrário da católica. Eu não entendo muito em relação à culpa, mas em relação à morte, por exemplo, muda muito, entendeu? Então, eu não sei, isso eu não me sinto à vontade para analisar, mas esse dado de ser protestante tinha uma coisa despudorada nele, sabe, em relação a dinheiro, sabe, ele não tinha esse problema, essa culpa em relação a dinheiro. Eu não sei em relação ele era de origem presbiteriana, mas depois ele se ligou ao candomblé também. E também, então, não sei, é um tempero diferente. Ele não era um protestante radical, mas ele teve uma criação protestante. Sim, e tem uma outra questão também, que ele diz que ele convivia muito com as bichas, lá, ele fala bichas, ele usa essa expressão, convivia, ele não usa homossexual, ele usa bichas, convivia muito com ele vai falar isso em Revolução Cinema Novo. Ele convivia muito com as bichas na Bahia, nesse período, que devia ser os estudantes de teatro da Universidade da Bahia, sendo que... só que ele achava que o problema das bichas é que elas tinham uma inclinação para a direita, que por isso ele preferia
na hora de tomar cerveja, se divertir e conversar com os machos, porque por mais que os machos não tivessem uma inclinação para a direita, que não fossem machistas, eles não tinham uma inclinação para a direita, mas as bichas tinham essa inclinação. É muito louco isso, né? Realmente é uma coisa assim. Não, é porque realmente, não, você falando isso, eu começo a lembrar de figuras ligadas ao poder. Porque é o seguinte, você tem um dado muito curioso, né? Realmente um paradoxo. Muito louco, né? Porque ao mesmo tempo é uma atitude libertária, mas tem várias dessas figuras que são ligadas ao poder. Né? Que são mas que estão, sobretudo na província. Exato. Então, sabe, aquelas figuras que são amigos da mulher, do governador, sabe? Tem uma coisa na província de uma permissividade para quem está ligado ao poder e uma hostilidade a quem é popular, entendeu? Isso. Se o cara é homossexual, pobre, negro, tá fudido. Mas se ele tá ligado ao poder, entendeu? Ele é aquele sensível que interessa, porque, sabe, ele acaba sendo capitalizado. Talvez seja isso. Porque o Glauber era um cara que sempre dialogou, isso é uma coisa que ele nunca escondeu, dialogava com o poder. Porque como o cinema é uma arte industrial cara, ele sabia que era importante ter uma relação com o poder. Uma relação não significa uma entrega, entendeu? Mas é uma não negação, é um diálogo, ele chega lá, peitar, entendeu? Então ele talvez se incomodasse com certas figuras, né? E existem essas figuras, você sabe, né? No interior, na província, né? Que são de direita, pô. Rafael Greca, por exemplo, prefeito lá de Curitiba, cara, né? Que se coloca como gay e tal, mas é um cara de direita, entendeu? Né? Você tem uma ala do movimento gay que apoia os Bolsonaro. Entendeu? Então, isso é muito louco, né? Para quem vê de fora. O próprio Bolsonaro. Então, exatamente. Em potencial, né? Certamente. Não, mas você vê que é louco. Então, agora, uma coisa você tem que descontar. O Glauber, o que ele diz é uma coisa, às vezes, o que ele faz é outra. O discurso público... Discurso prático. Entendeu? Então, por exemplo, você vai ver o Barravento, tem um discurso super... careta, alienação do negro. Ele atende ali uma demanda marxista, mas você vai ver o filme é outra coisa. O movimento negro adora o filme. Tá. Estados Unidos aqui. Mas se você for ler aquele texto, que é alienação do negro, o ópio do povo, é um discurso completamente velho, entendeu? Que você não entende uma coisa com a outra. Então, às vezes, ele tinha uma atitude pública, que era uma, mas na prática o cinema dele ele era intransigente, entendeu? Entendi. Você entende? Ele tinha um olhar... de um discurso, por exemplo, de criticar aquela coisa do negro ali, que acabava não se rebelando contra o poder, mas na hora de filmar, ele filmava de um jeito tão encantatório, os rituais dos negros, que não existe ninguém ter filmado de uma forma tão delicada como ele, mas no discurso dele ele podia dizer uma outra coisa. Entendi. E tinha atitudes que eram consideradas machistas mesmo, sabe? Falas que são machistas. Entendi. Entendeu? Então isso você tem que às vezes não buscar uma explicação tanto no discurso do Glauber, verbal, entendeu? Mas na performance. Isso sim, aí se você for ver... Você está me dando um canal legal. Que ele colocava o corpo em tudo. A Paloma, a filha dele, ele falava muito disso, que ele, se acontecia um negócio no país, ele passava mal, tinha problema de saúde. Tudo era o corpo, entendeu? Ele colocava o corpo em tudo. Por que você acha que ele, pra gente Sim, você matar tá no seu horário aí. Por que você acha que ele vai falar de castração em Cruz na Praça? Porque o Cruz na Praça é sobre castração. É sobre essa questão do sujeito, do pau ser arrancado. Sim. Não é sobre homoerotismo de uma certa forma. Sim, mais castração, assim, entende? Assim... não só pela questão é difícil porque eu não vi o filme, né? A gente ver o filme é difícil, né? Avaliar. Analisar o filme. Porque a forma revela muito, né? Às vezes a forma como ele filmou, você não conhece. É difícil. Agora, tem que buscar um pouco desse contexto político ali, né? 59. O que estava acontecendo em 59? 59 a gente tinha ali o Brasil saindo de uma espécie de um período digamos, colonial para um moderno com Brasília. Sim, com modernismo. Então, como se o Brasil começasse a ser moderno. Mas veja bem, na Bahia tem um movimento...
você vê, né? É Que o lugar que mais... Nunca foi, nunca é. Não, a Bahia é o seguinte, a Bahia é o lugar onde a efervescência, como no mundo inteiro, mas lá, de uma forma mais explícita, a cultura foi extremamente alavancada pela economia. Ali, né? Não, foi descoberto o petróleo na Bahia naquele momento. Tem um poço de Lobato. Então houve uma injeção de dinheiro, de coisa. E lá havia o coronelismo, né? Então não sei se essa castração tem a ver com essa coisa do patriarcalismo muito pesado na Bahia. Aí surge esse momento da Universidade da Bahia, que teve esse reitor, né, Edgar Santos, que trouxe figuras de fora. O Maciel foi do Rio Grande do Sul para lá dar aula. Sabe, eles reuniram a nata da cultura brasileira. O Kohlreuter foi para lá, o Smetak. É um momento assim luminoso da cultura, mas incentivar. Tinha um acordo, acho que com a Fundação Rockefeller, na Universidade da Bahia, entendeu? Então tinha uma coisa que era um oásis cultural, mas mantido por uma estrutura conservadora, né? Que eram extremamente conservadores, o poder ali. E a castração estaria, de uma certa forma... Sei lá, talvez politicamente você ter um aparente vento liberal, né? Mas que talvez, porque como... Ainda se mantinha... e o Glauber também tinha uma antena, né? Que daquilo ser talvez algo que efêmero, né? No certo sentido. Formou toda uma geração que depois foi amputada pelo golpe, pela né? ditadura. O tropicalismo, tudo nasceu ali, né? A Universidade da Bahia, o Cinema Novo. Então não sei se é psicanalítico. Entendeu? Caso, uma né? questão você tem que fazer tem que buscar, mas eu acho que... não sei se eu vou chegar a entrar por aí, mas porque como eu tô com o José Gatti, eu não sei se você conhece. Conheço. Aí a gente tá meio que tentando já começar a perceber para já dali pro doutorado, com alguma coisa, continuar com isso, entendeu? Sim. De uma certa forma. Eu acho que o interessante é você fazer essa conexão entre esses dois primeiros filmes, não tirar o Pátio, porque o Pátio é um filme acabado e outro inacabado, com a última fase dele. Porque isso é interessante, né? Legal. Como o germe do filme Testamento já estava ali, né? Do Idade da Terra. Já tinha sido lançado ali, né? Quer dizer, de uma certa forma, você acha que Pátio... O eterno retorno. Ele volta para o Pátio. O Glauber, com a Idade da Terra, volta para o Pátio, para a Cruz na Praça, né? E outro dado que ele voltaria também para a Cruz na Praça? Não, e outro dado fundamental, que agora eu estava me esquecendo, esse é fundamental. Foi nesse momento que o Glauber conheceu o Rossellini na Bahia. E o Rossellini filmou as praças, filmou as lápides. Foi exatamente, se não me engano, 58, 59, quando o Di Cavalcante levou o Rossellini para a Bahia. E no filme Di tem a narração dessa experiência do encontro do Glauber com o Rossellini. Então é possível que esse jorro aí do Glauber tenha a ver com esse encontro com o Rossellini. Com o encontro com o Rossellini, nossa, que ótimo. Isso pode... Eu estou fazendo essa conexão agora, né? Porque foi tem que conferir as datas. Tá, procurar. Mas o Rossellini filmou na Bahia e está perdido esse filme também. Ele filmou com a câmera 16 e tal, e ninguém achou. E é muito simultâneo aí ao Cruz na Praça. Eu acho que é o mesmo ano. Eu acho que é o mesmo ano, que é 58 e 59. Eu acho que pode ser que o Glauber ali, impulsionado por aquilo, que o Rossellini que mostrou, levantou para ele essa coisa da câmera na mão, porque ele saía ele mesmo filmando o Rossellini. Essa performance, né? Entendeu? De repente ele quis misturar um pouco dessa inquietação anárquica com essa forma de filmar com a câmera na mão. Legal. Tá? Enfim, eu preciso ir lá também.